1 milhão de cães não valem uma vida humana. Vamos fazer um exercício mental aqui. Você que está aí com o seu cachorro no carrinho de bebê. Você que usa sapatinhos no seu cachorro. Certo? 4 jovens espancam um cachorro. Esse cachorro morre. O Brasil para. Queremos o quê? Punição. São 4 psicopatas. Não é isso? É isso? Bom, tem político dizendo isso aí. Mas o que seria ideal? O que o brasileiro tem talento para fazer quando acontece alguma coisa assim? Ele pede o quê? Regras, leis. Certo? Vamos lá. Nossos pais, aqueles que ainda têm pais, a geração deles. Os nossos filhos, aqueles que têm filhos, idade adulta, de 18 a 27 anos. Aqui no Brasil a gente tem costume ou não de beber? Bebida alcoólica. A gente costuma sair? Fazer uso de bebida alcoólica? Ninguém no Brasil dirige depois de beber. Opa! Ok. O que a gente vai querer para essas pessoas? Os 4 jovens que espancaram um cachorro, eles são diferentes de quem bebe uma, dirige, passa em cima de um cachorro e deixa ele agonizando lá a noite toda? É parecido? Temos que ter a mesma pena? Um pro outro. Olha, a gente vai pautar a nossa conversa, o nosso pensamento, o nosso país por causa da morte de um cachorro, que é só um cachorro? É errado maltratar o animal, mas é isso que vai pautar a nossa sociedade? Você sabia que se alguém avançar um sinal e atropelar uma pessoa, matar um pai de família, ele nem pisa na cadeia? Você não sabia. E não sou eu dizendo que vai fazer com que você saiba. Você vai ver esse vídeo e vai falar, não, isso não pode ser verdade. Ou um ou outro vai pesquisar e vai ver que é verdade. Aí será que a sua revolta vai ficar realmente concentrada em 4 jovens que atropelaram um cão de porrada? Ou bateram num cachorro até ele morrer? Quer fazer o que com esses jovens? Você que tem filho, seu filho faz coisa errada? O que é pior? Espancar um cachorro? Ou matar um ser humano? Dá um pulinho no juizado de menores aí e vê como é que está sendo a conduta dos jovens criminosos. Criminosos não. Infratores. Dá uma olhadinha. O que os jovens infratores fazem aí na sua cidade? Você que está pedindo, rotulando 4 jovens de psicopata por ter batido num cachorro e querendo a morte deles. Ou apenas, sei lá, por fogo. Alguma coisa estão querendo. O Brasil parou por causa da orelha. É o nome do cachorro. Dá uma olhada no juizado especial da infância e da juventude da sua cidade e me conta o que os jovens estão fazendo. Quais são os casos que estão lá? Ah, você não pode, né? Você não pode. Sabe por quê? Porque é segredo de justiça. A mídia não pode falar. Aí sabe qual que é a sensação que você tem? Que está tudo bem. Que os jovens ruins, os péssimos, os demônios são esses 4. São filhos de alguém. Alguém que trabalha, paga imposto, que é pai desses jovens, mãe desses jovens. E estão passando por isso agora. Sabe o que o Brasil precisa? O Brasil precisa de uma dose de realidade. Orelha era o nome de apenas um cachorro. Ele era só um cachorro, nada mais. Do outro lado nós temos 4, ao que tudo indica, 4 seres humanos. 4, acho que eu vi que eles são adolescentes, não são adultos. Eu fico muito preocupado quando tudo que nós pensamos e tudo que nós construímos em termos de lei e providências para educar a nossa sociedade parte de matéria jornalística. E isso faz com que você sempre vá pedir para que alguém lhe arrebente, lhe faça mal, lhe limite. Isso é muito complicado. No caso desse cachorro, que parece que sofreu maus tratos, foi violentamente ali espancado, me parece que foi isso, a forma como isso tudo é colocado na mídia e passado para você e faz com que você tenha toda essa comoção, desperta também instintos que são pouco racionais.
certo? Quando eu digo que de um lado a gente tem apenas um cachorro e do outro lado a gente tem 4 seres humanos que talvez precisem de algum tipo de ajuda e educação, eu me refiro mais a gente trabalhar a causa disso e não as consequências. O que seria trabalhar as consequências disso? O cachorro não tinha o que fazer, né? Parece que ele foi sacrificado pela gravidade dos ferimentos que foram provocados nele. Do outro lado, a gente tem 4 semelhantes que talvez precisem de algum tipo de correção, no sentido de serem apenados pelo que fizeram, ou paguem alguma multa, enfim. Mas o que é que causou isso tudo? Ninguém fala. Ninguém fala. E as pessoas que estão ali instigando para que você chame 4 adolescentes de psicopatas, fala com que eles merecem morrer, isso está acontecendo, né? Só se você vive dentro de um buraco e não acessa a internet e não vê isso. Devem morrer, devem pagar pelo que fizeram. Olha, há pouco tempo atrás circulou um vídeo onde uma pessoa que estava bêbada num boteco desferiu algumas facadas. Pegou uma faca e começou a desferir essas facadas em um cachorro. Sabe o que foi feito? O Tribunal do Crime foi lá, pegou essa pessoa e montou uma estrutura de vídeo e desferiu facadas, esfaqueou esse ser humano até a morte dele, foi gravado e divulgado. Pasmem, sabe o que aconteceu? Todos aplaudiram. Todos aplaudiram o crime organizado por ter assassinado um semelhante por causa de um cachorro. Eles querem fazer justiça para o cachorro? Esses criminosos? Não. A mídia quer preservar a vida dos cachorros utilizando a orelha como exemplo? Não. Todas as pessoas que estão desejando a morte ou algum tipo de punição extrema para esses 4 jovens, que são seres humanos semelhantes, querem que esses problemas sejam resolvidos? Não. Todos estão buscando ou dinheiro, ou vingança, ou nem sabem o que estão buscando, porque são ignorantes de tudo. Veja bem, a educação brasileira, no que diz respeito aos animais, ela é falha. E no que diz respeito a um monte de outras coisas. Só que eu não vou nem entrar nesse mérito, porque, como eu disse, é muito difícil falar de política sem falar de política. Mas vamos falar pelo quesito humano. Você sabia que você é um onívoro? Você sabia que você come carne? Você sabia que animais morrem todos os dias para que você possa comer? Tem alguns filmes interessantes, Matrix é um deles, e dependendo da sua faixa etária, você vai se identificar bem com o que eu vou falar aqui. A sociedade vive em uma espécie de letargia onde a sociedade e as pessoas, elas praticam atos sucessivos todos os dias e não têm a menor ideia do porquê. É como se as crianças nascessem, comessem carne até a vida adulta, morressem e jamais soubessem de onde a carne vem. Quantos anos você tem? 30? 40? 50? A maioria dos adultos que querem a morte de 4 adolescentes porque espancaram um cão, que é só um cão, nunca matou uma ave para poder se alimentar na vida. Não sabe o que é separar o pescoço de um frango e estripá-lo ali, tirar suas vísceras e prepará-lo ali numa espécie de ambiente rústico de fazenda, ou de sítio, ou de roça, ou de mato, o que seja. E eu não falo isso em tom de superioridade. Eu falo em tom de espanto. Eu costumo dizer para as pessoas que eu conheço, olha, a maioria dos caras de 40 anos nunca matou nenhuma galinha. E esse cara que nunca matou nenhuma galinha, que faz parte da elite produtiva do país, que dita as regras e que se comove por notícias como essa do cão-orelha, são esses caras que pedem as alterações das leis e fazem com que o Estado venha para cima da gente com todas as suas garras, querendo arrecadar, prender e punir com um falso moralismo. Certo? É errado você maltratar os animais. Não é certo você maltratar os animais. Os animais, eles devem ser respeitados. Só que a gente vive uma realidade onde as pessoas se afastaram de um código moral maior que formou a nossa sociedade. Se eu falar de religião aqui, muitos vão torcer o nariz. A grande maioria do país hoje passa longe de ser cristão. Passa longe. E é só isso que eu vou falar sobre essa parte da conversa. A deturpação, ela é incrível, ela é grande. O que nos foi ensinado pelos nossos pais e pelas nossas religiões? Vamos colocar no plural, respeitar, enfim. Respeito aos animais. O que é respeito aos animais? É venerá-los? É colocá-los em carrinhos de bebês? É colocá-los em posições acima de seres humanos? Eu já conheci pessoas que preferem animais a seres humanos.
Eu conheci pessoas, e acho que conheço pessoas, que se fosse dada a elas a decisão de Barrabás, ali de Pilatos, elas escolheriam a morte desses adolescentes em detrimento do que aconteceu. Em função do que aconteceu. Ah, foram eles que fizeram isso com a orelha? Vamos matá-los ou vamos soltá-los? As pessoas escolheriam matá-los. Com certeza. Sabe por que as crianças precisam? De realidade. Os jovens, de realidade. Sabe por que a última geração que teve contato com a realidade está indo embora? O resto é só internet. É só internet. São os que conhecem tudo, sabem tudo sobre tudo. Pela tela do celular e pela tela do computador. E quando esse pessoal der as cartas, quando essa geração que teve contato com a realidade for embora, só vai sobrar isso. Nós vamos ficar esperando o próximo orelha, pode ser uma capivara, uma paca, sei lá, um jumento, para poder ver o que a gente tem que fazer para consertar o nosso país. 1 milhão de cães não valem uma vida humana. Se você pensa o contrário, não se preocupe. O próximo a ser violentamente espancado e morto poderá ser você. Respeitem os animais, mas primeiro, respeitem os seus semelhantes. Esses 4 jovens precisam de ajuda. E toda a juventude precisa de educação. Vivenciar, colocar a mão na realidade, ver de onde vem, o que são, do que se alimentam os animais. A partir daí, sim, eles vão poder controlar os instintos, porque terão substrato, informação, vão saber com o que estão lidando. E não vão deixar com que curiosidades aleatórias tomem conta de suas ações, porque foi exatamente isso que aconteceu. Não concorda? Ah, você não concorda? Você não concorda? Você está sentado na sua mesa com o seu celular ou o seu computador, preocupado com o que vai lanchar à tarde, um sanduíche, algum suco docinho, e você não concorda. Você sabe de toda a verdade, você sabe o que deve ser feito com esses garotos. Ok. Vocês querem mudar o país porque um cachorro morreu violentamente. Tudo bem. Vamos mudar o país. Mataram a orelha. Aí coloca meia dúzia de gente numa passeata com camisa branca. Nesse exato momento, no Morro do Rio de Janeiro, ou no Morro de Salvador, porque agora a Bahia e o Rio de Janeiro, em suas capitais, estão semelhantes em violência. Existe fuzil, drogas e crimes ou não? Se existe nesse momento, e se as forças policiais têm obrigação de agir e não estão agindo, o que está acontecendo? É prendendo 4 filhinhos de papai que bateram num cachorro que a gente vai resolver? A moralidade brasileira? Acho que não. Não deixe com que a mídia paute a sua vida. Porque se isso acontecer, você vai ter exatamente aquilo que você está pedindo. Cada vez menos conhecimento, cada vez menos sabedoria, mais controle e menos saúde. Você é só um número. O que faz você não ser são as suas próprias atitudes. Ninguém precisa linchar 4 jovens porque cometeram erros. O que a gente pode fazer é educar nossas crianças, nossos jovens, para que esses instintos possam ser trabalhados da maneira correta. Não tem como algumas mentes passarem 90 anos sem terem contato com o abate de animais ou com qualquer outra situação que envolve a vida ou morte de animais, e em algum determinado momento, dentro de 215 milhões de pessoas, esse instinto aflorar, ele cometer atos que são reprováveis, mas de uma consciência que não teve contato com nada, e a gente querer que eles sejam absolutamente execrados, exterminados, justamente porque fizeram isso. Não faz sentido. A responsabilidade é nossa, é das gerações que estão mais experientes, e não das gerações que estão vindo.
colocar a culpa em jovens do que acontece no Brasil é covardia, falta de responsabilidade e não é coisa de homem. Tranquilo? Boa semana, tchau!